mostrar como funciona o efeito de aprimoramento de rosto, eu peguei esse vídeo aqui, que é o que a gente vem mais usando nas nossas aulas, que é aí o nosso anúncio principal de Black Friday aí da Rê, que a gente veio editando ele bruto lá da primeira aula e vemos fazendo os ajustes nele até aqui. Então, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou dar uma aproximada, um zoomzinho aqui na cara da Rê, para você conseguir ver melhor todas essas alterações que eu vou fazer no rosto dela, para que tudo fique mais visível e o exemplo fique bem explicadinho aí para você. Aí, como é que a gente faz para aprimorar o rosto? Primeiro você clica no vídeo, abre as ferramentas de edição e procura por aprimorar. Clica em cima de aprimorar e daí vai ter as duas opções, corpo e rosto. Nessa aula a gente vai abordar só o rosto, então clica em cima aqui do rosto. Abrindo aqui a ferramenta de aprimorar rosto, a gente tem 3 menus: retocar, partes do rosto e maquiagem. Tem também um manual aqui, mas eu não decodifiquei muito bem como usa, não consegui ver grandes diferenças usando essa função aqui, então eu vou deixar ela de lado. Mas o que é? O retocar, a gente retoca alguns aspectos básicos da face, algumas coisas essenciais, gerais do rosto. Na partes do rosto, a gente começa a fazer ajustes finos em regiões específicas do rosto, como nariz, rosto, testa, sobrancelha e assim por diante. E daí, em maquiagem, a gente consegue fazer algumas alterações aqui e simular e colocar filtros de maquiagem no rosto de alguém. Então, simular como se essa pessoa estivesse maquiada. Vamos em partes aqui e vamos começar a destrinchar cada uma dessas funções. Primeiro aqui tem retocar. Essa primeira função aqui de retocar é o uniforme, tá? E ela é uma função pro, que ela deixa o rosto um aspecto mais liso, um aspecto de bebê. Então, ele remove rugas, remove manchas, enfim, ele dá um trato geral no rosto. Vou pegar aqui o de exemplo da Rê, olha como ela tá com algumas marcas aqui no queixo. Se eu vir e botar no máximo aqui, vai ver que ele remove todas essas marcas que ela tem aqui embaixo da boca, aqui perto do nariz, na testa, enfim, deixa uma pelezinha de bebê. Que ela já tem, né, mas ela acentua isso ainda mais. Aí vai pro suave. O que o suave faz? O suave é parecido com o uniforme, só que o suave ele apenas altera a pigmentação da pele. Então, por exemplo, eu vou botar o suave aqui no máximo, ele deixa a pele com um aspecto mais claro, com um aspecto mais liso, mas ele não trata alguns elementos que tem na pele, por exemplo, uma ruga, um bigode chinês, alguma coisa desse tipo. Ele só realmente deixa a pele como um todo mais suave, tá? O tom de pele é justamente pra gente mudar o tom de pele da pessoa que está na imagem. Então eu consigo deixar a pele mais escura ou a pele mais clara e tem alguns parâmetros que eu consigo controlar em cada um dos tons de pele. Só que é uma função pro. Cada tom de pele que tem aqui disponível é pro, então a gente não consegue exportar. Então, por exemplo, aqui ó, eu deixei a Rê com uma pele mais rosada, uma pele mais branca. Eu consigo deixar ela com uma pele mais bronzeada e alterar esses níveis, né? Deixar mais quente, enfim. Ou também deixar mais, acentuar esse tom de pele, deixando ele mais claro ou mais escuro, tá? Então é isso, eu vou tirar aqui, vou deixar sem porque uma função pro que a gente não consegue usar. Aí tem iluminar, que ele basicamente traz traços de iluminação pro rosto. Então, às vezes o rosto fica um pouco escuro na filmagem, enfim, o rosto fica com um aspecto meio escurecido. E o iluminar, ele traz iluminação pro rosto, então deixa tudo mais claro, como pode ver aqui no da Rê, ó, deu uma acentuada no brilho. Aí tem os dentes, né, que essa função aqui deixa os dentes mais brancos, literalmente, então a gente pode ver, ela não tá com um sorriso ali, mas como você pode ver, já dá pra ver que o dente vai ficando mais branco conforme eu vou acentuando essa função aqui. Ela já tem os dentes bem brancos, né, então quando eu coloco no 100 fica até que um pouco, enfim, fica um pouco estourado, fica estranho, né. Aí tem uma função pro, só que ela é muito útil, né, as mulheres vão gostar bastante, que é de remover isso aqui, que é chamado de marionete ou bigode chinês, enfim, eu não lembro exatamente. Mas ele remove esses traços aqui que tem no nariz, essa forma que fica aqui do lado do nariz. Então ele remove isso, olha como a diferença fica bem nítida ali, bem forte. Então, é interessante. E daí, por último, tem o remover olheiras, tá? Que esse filtro aqui, ele remove as nossas olheiras, literalmente. A Rê nessa imagem tá com bem pouca olheira, tanto porque ela tá maquiada como porque ela não tem muita olheira mesmo. Mas ele tira esse aspecto de cansado do rosto, tirando as olheiras. É um filtro bem interessante. Infelizmente são pro.
Aí a gente vai para partes do rosto. E partes do rosto a gente tem olhos, nariz, boca e sobrancelha. E o rosto mesmo, né? O formato do rosto como um todo. E a gente consegue alterar tudo isso. Então, por exemplo, aqui na mandíbula, a gente altera o formato da mandíbula, deixando ela mais larga, deixando ela mais fina ou mais larga. Então aqui está o formato normal, né? O formato natural da mandíbula do rosto da Rê. E eu consigo aumentar isso aqui para encurtar, para deixar a mandíbula mais fina e mais desenhada. É bem interessante, só que também é pró. Aí tem as maçãs do rosto, que daí ele altera o desenho da maçã do rosto, deixando ela mais fina. Então, por exemplo, se eu arrastar tudo aqui pro lado, vocês veem que a maçã do rosto aqui da Rê, ela diminui, tá? Essa parte aqui fica mais fino. Em vez de ser mais largo, ele afina, deixa mais certinho. Eu consigo até clicar aqui pra ver o antes e depois, né? Ó como é que era antes e ó como é que é depois. Ó. Então, bem bom. Aí tem o queixo, tá? Que eu consigo alterar o tamanho do queixo, deixar o queixo maior ou menor. Então, como a gente vê aqui, esse é o queixo, o tamanho natural do queixo da minha mãe, eu consigo deixar o queixo menor ainda, beleza? Bem interessante isso aqui. Aí temos essa função curto. Enquanto a função queixo, ela altera o tamanho do queixo mesmo, disso aqui ser maior ou menor. Então, como por exemplo o da Rê aqui, ó, se eu diminuir isso aqui, o queixo, essa parte aqui fica menor. O curto, ele não altera o tamanho do queixo, mas ele altera a distância entre a boca e o queixo. Se eu arrastar isso aqui pro lado, você vê que a distância entre o queixo e a boca diminui. Agora, se eu voltar, ó, aumenta essa distância. Então eu vou botar aqui no 100 para ver como é que é o antes e depois, ó. A distância entre queixo e boca aumenta. Essa função aqui, terço inferior, ele faz a distância entre nariz e boca ser maior ou menor. Então eu vou botar aqui no mínimo para você ver. E ó como é que tem diferença. O nariz e a boca aqui, ó, esse espacinho aqui, ele fica menor ou maior, usando essa função aqui, como você pode ver. Então, ó, aqui tá maior, ó, tá maior do que realmente é. E se eu arrasto total pro lado, tá menor do que realmente é. Eu vou deixar sem nada. O terço médio faz o nariz ser mais alongado ou mais curto. Então, se eu arrastar o máximo pro lado, pro negativo, terço médio, o nariz da Rê, como vocês podem ver, ele vai ficar mais alongado, ou seja, vai ficar com uma área na vertical maior. Se eu arrastar para o lado, vai ficar com uma área na vertical menor, mas eu vou deixar no zero. Vou só fazer um paralelo aqui para você entender, ó como é que tá assim e ó como é que é. Ele diminui a amplitude do nariz. Não diminui para os lados, mas diminui em questão de verticalidade, tá? O terço superior diminui ou aumenta o tamanho da testa. Então, se eu arrastar tudo pro lado, olha como é que fica. Diminuiu o tamanho da testa da Rê. E se eu arrastar mais pro lado, pro negativo, ele vai aumentar o tamanho da testa para Rê. Assim, esse filtro aqui, como você pode ver, nesse caso ele ficou um pouco distorcido, tá? E pode acontecer com alguns, dependendo do caso, né? Varia de imagem para imagem, mas pode acontecer com as outras funções também. Essa função linha do cabelo, ela é pró. Então a gente não consegue utilizar, mas dá para ver como que ela funciona aqui. Ela deixa a cabeça maior ou menor. Então aqui, como você pode ver, tá a cabeça da Rê no tamanho que é, natural, e eu consigo deixar ela maior, ou seja, com essas duas partes aqui mais alongadas para os lados, ou menor, mais encurtadas, fazer o couro cabeludo dessa parte que está mais conectado com a testa. Finalizamos rosto e agora estamos indo para olhos, tá? Olhos grandes. Essa função aqui aumenta o tamanho dos olhos. A distância dos olhos é uma função que aumenta a distância entre os dois olhos. Então, por exemplo, eu consigo deixar um olho mais para cá e o outro mais para cá, tendo uma distância entre os dois maior, ou diminuir essa distância, deixando os dois olhos mais perto dos dois do nariz, tá bom? Depois da distância dos olhos, a gente tem o canto do olho. O que esse canto do olho faz? Ele faz esse cantinho aqui do olho, essa parte de dentro aqui que está conectada com o nariz, ser mais longa ou mais curta, como a gente vai ver aqui. Dá uma olhadinha. Ó, fica olhando ali nessa bolinha de dentro aqui, ó, nessa parte de dentro do olho, ali da minha mãe. Ó, conforme eu começo a arrastar pro lado, aquilo se alonga, ou seja, ficando maior e mais triangular, ou menor conforme eu vou arrastando de novo pro lado. Então, ó, vou arrastar no máximo e vou diminuir pra ver. Ó, olha aqui a diferença que fica. Fica bem mais alongado, fica bem maior. E daí agora a gente vai para a altura dos olhos, que basicamente a altura dos olhos é a posição dos olhos no rosto. Eu consigo deixar o meu rosto igual, como tá, e daí diminuir a altura
do meu olho no rosto, ou aumentar e deixar ele mais para cima da testa ou mais para baixo. Como a gente pode ver aqui, ó, os olhos aumentam, não mexe em nada, não mexe na sobrancelha, não mexe na boca, não mexe na testa, não mexe na mandíbula, no rosto, nada. Só a altura dos olhos mesmo que mexem. Uma ela fica mais perto do nariz e na outra ela fica mais perto da sobrancelha. Simples assim. Só que é Pro, então a gente não consegue usar. Mas ó, aqui eu aumentei no máximo, olha a diferença que fica. Ó, os olhos estão mais acima. E aqui eu diminuí no máximo, ou seja, botei ele mais para baixo possível e ó, eles estão mais para baixo do que originalmente são. Essa função nariz pequeno deixa o nariz mais fino, ou seja, diminui a espessura do nariz, como você pode ver aqui, ó. Pum, aumentei no máximo, olha como é que o nariz da Rê ficou mais fininho. Ficou até estranho. Ó, diminuí, pum, tirei. Coloquei, ficou grande, tirei, ficou pequeno. Então, vocês verem como funciona esse filtro aqui. Ponte nasal faz o sulco do nariz, essa parte aqui do nosso nariz, tá? Só essa região aqui do meio, diminuir ou aumentar, como vocês podem ver aqui. Se eu arrastar pro lado pro negativo, o nosso sulco nasal aumenta, ele fica mais grosso, ó. Viu? Nada alterou no nariz, não alterou a verticalidade dele, não alterou a posição dele no rosto, não alterou nada, alterou só a grossura do sulco. Se eu pegar e arrastar para o lado positivo, o ponte nasal, o meu sulco ele vai diminuir, ou seja, ele vai ficar mais fino. Ó a diferença. Opa. E qual que é a diferença entre a ponte nasal e o nariz pequeno? Enquanto o nariz pequeno ele diminui o nariz como um todo e também algumas partes do rosto, como por exemplo aqui a bochecha, né, esse final de bochecha aqui, a ponte nasal não faz nenhuma dessas alterações. A ponte nasal altera exclusivamente o sulco, essa parte aqui. Aí a gente tem a altura do nariz, que assim como a altura dos olhos, ele não mexe em nada, em nenhum aspecto do nariz, exceto a posição dele no rosto, que deixa ele mais pra cima ou mais pra baixo, como você pode ver. Então, ó, tô movimentando aqui a barra e vocês veem que o nariz ou ele fica mais longe da boca ou mais perto. Se eu vou pro lado negativo, ele fica mais perto da boca, e se eu vou pro lado positivo, ele fica mais longe da boca, dando mais espaço. É uma função Pro, então não conseguimos usar. A raiz, essa função aqui, raiz, ela diminui a largura da nossa raiz, da raiz do nosso nariz. Tem mais ou menos essa partezinha final dele aqui. Final ou inicial, né? Dependendo do seu ponto de vista. Mas é essa partezinha do nariz aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui. Então, como você pode ver, ó, a Rê tá de óculos, né? Então não vai dar pra ver exatamente como é que o nariz fica. Mas a gente consegue ver que tem uma alteração no óculos, ó. O óculos fica mais fino ou mais grosso. Então, indo pro positivo, pro números positivos, ele fica mais fino e pro negativo, mais grosso. Então, ó, a diferença. Então, interessante. E daí, por último, temos uma função Pro, que é o tamanho do nariz. Isso altera, tá, o tamanho do nariz como um todo. Altera tanto o sulco, quanto a parte de cima, como as narinas aqui. E também altera um pouco a posição dele, né? Deixa ele mais perto da boca ou mais longe, dependendo do tamanho que for selecionado. Então, é isso. Agora podemos ir para as funções de boca. Dentro das funções de boca, a primeira que aparece pra gente é o tamanho. E o tamanho, o que ele faz? Ele não mexe em nada na boca, em nenhuma proporção. Ele só aumenta ou diminui o tamanho da boca. Então, por exemplo, ele manteve as proporções originais da boca da Rê, ou seja, lábios da mesma grossura, tudo idêntico, só que pegou a boca e aumentou de tamanho, deixou ela maior ou menor se eu arrasto para números positivos. Então, olha a diferença. Ó, aqui tá a boca dela, normal. Assim tá com o tamanho no 50, no máximo. E assim é a boca dela normal, e assim é com o tamanho no menos 50, ou seja, no máximo de tamanho grande. Nós temos daí depois a altura, que assim como a altura dos olhos e a altura do nariz, essa função mexe a altura da boca no rosto, então deixa ela mais perto do nariz ou mais longe do nariz. Indo pro positivo, deixa mais perto do nariz, e indo pro negativo, deixa mais longe do nariz. É uma função Pro, então não conseguimos usar. Essa função lápis de sorriso, ele faz alterações nesse nosso cantinho da boca aqui, deixando ele mais desenhado em formato de triângulo, ou seja, mais agudo, mais pontudo ou mais arredondado. Se a gente vai pro lado negativo, ele deixa esse cantinho da nossa boca mais arredondado, como você pode ver, ó. Vou até alterar aqui a diferença, ó. Viu como ficou mais arredondado essa parte? Em vez de ser tão decaído pra cá, ele ficou mais arredondado. E arrastando pro lado positivo é justamente o contrário. Ele deixa menos arredondado, ele deixa mais triangular, ou seja, mais desenhado. Então, deixa mais acentuado aqui, tá? São só 3 funções de boca. E daí, por último, temos as funções de sobrancelha,
que são todas pró, então eu não vou nem perder tempo explicando elas, porque a gente não vai estar conseguindo fazer a utilização. Mas, cara, só o que tem de rosto, olhos e nariz e na parte de retocar já é o suficiente para você conseguir dar um trato nas caras que aparecerem no seu vídeo, né? Porque, pô, tem muita coisa útil, algumas não são liberadas na versão gratuita, mas a maioria e as mais interessantes são, então dá para usar muito. E assim como toda alteração no CapCut, se a gente clicar em redefinir depois de alterar o nosso rosto, depois de fazer alterações aí no rosto, ele volta e daí vai ficar limpo e voltar para como era antes, para o formato natural. E a gente consegue aplicar tudo, ou seja, se a gente estiver editando, fazendo as alterações no rosto, dentro de um clipe que a gente selecionou, e a gente fizer exclusivamente nesse clipe, caso tenha vários cortes no vídeo, a gente consegue aplicar para todo o vídeo, só clicar em aplicar a tudo, assim como é para os filtros e para as transições, tá? Então é isso. Essa foi a aula de aprimoramento de rosto, e na próxima a gente vai falar de aprimoramento de corpo, então vamos lá.